Oi, pessoal, tudo bom? Vamos agora à nossa segunda aula do nosso eixo Gestão e Negócio e da nossa disciplina de Gerenciamento de Processos. Hoje nós vamos trabalhar um tema interessante, uma continuidade do nosso primeiro encontro e tem hoje como tema isso aqui, ó, conceitos básicos da gestão de processos e processos organizacionais. Na aula anterior, nós vimos que um dos nossos objetivos era fazer um nivelamento de conceitos para que no andamento das aulas nós pudéssemos nos aprofundar mais em relação à questão da gestão, né? Seja essa gestão de processos e da gestão por processos, porque há uma diferença entre o de, né, processos, gestão de processos e a gestão por processos, que eu espero que nesse segundo momento a gente consiga, não é, esclarecer isso de uma forma bem tranquila, bem suave para todos nós, ok? Então, vamos iniciar, vamos lá. Na aula anterior, nós vimos o seguinte, que os atuais cenários da sociedade exigem agilidade por parte das organizações quanto ao modo de administrar e fazer gestão, especialmente pelas rápidas mudanças no mundo do trabalho e do próprio sistema de produção. Vimos também o surgimento de novos métodos e mudanças na filosofia de administração, controle e gestão da produção, que compreendeu 3 momentos: Taylorismo, Fordismo e o pós-Fordismo ou administração flexível. Vocês se lembram? O Taylorismo, que tinha uma característica um pouco mais fechada, de uma organização muito compartimentalizada, uma rigidez hierárquica, um foco na produtividade, não é? Com uma especialização do trabalho em que tempo e movimento eram extremamente importantes no processo produtivo, não havia uma preocupação com a motivação desse trabalhador, a não ser, né, o pagamento do seu salário, que, por sinal, não mudava mesmo que ele produzisse mais ainda. Quando a gente vai, né, andando na história, a gente chega no pós-guerra mundial e novas necessidades na economia surgem, trazendo algumas mudanças e algumas necessidades a serem satisfeitas não só pelo mercado que produz, mas pelo mercado consumidor, e nasce então, surge então, né, no processo da administração, a época de Ford. O Henry Ford, ele inaugura uma nova filosofia baseada na anterior, né, baseado nos princípios tayloristas, mas inova em alguns aspectos em que a produtividade passa a ser também sendo, vamos dizer assim, incorporada ao salário desse trabalhador, sendo um motivador a mais, não é? A comunicação ela passa a existir dentro das organizações hierárquicas, dentro do processo de produção. Uma coisa também marcante em Ford foi a questão do estoque, não é? Então, assim, não se estocava muito, mas procurava se atender à demanda do cliente, à demanda do mercado. Então, se produzia à medida que saía e não para estocar, como na época anterior. E aí, depois que a economia entra em crise, novos processos também acontecem de mudança dentro da sociedade mundial, outros processos administrativos passam a ser requisitados, né, para atender às mudanças que ocorriam na sociedade. E aí nós vimos a administração mais flexível surgir num processo em que a qualidade passa a ser um foco muito maior, não é? E os comportamentos, tanto de trabalhadores, quanto de produtores, quanto de fornecedores,
passam a ser baseados numa relação mais horizontalizada, onde o processo de comunicação ele passa a ser bem marcante. Então, foram mais ou menos, em resumo, as características desses três processos do processo de administração que nós vimos na aula anterior. Mas vamos ver mais alguns aspectos que a gente viu, porque é importante para a gente entender o que nós vamos, né, trabalhar na nossa aula de hoje. Vamos lá. Na aula anterior, nós vimos que o Fordismo tinha, né, três características básicas, dentre todas aquelas que foram elencadas: a produção em massa, uma linha de montagem e uma produção em série. E a acumulação flexível teve como, né, marco principal o desenvolvimento tecnológico e a desconcentração produtiva, além da recusa à produção em massa, aquela coisa de não estocar tanto, e um trabalho mais flexível, tá? O toyotismo, que aí veio com a questão, né, da qualidade total, né, do gerenciamento da qualidade total, veio trazendo uma filosofia marcada pela produção voltada para a demanda, uma produção variada e pronta para atender o consumo, o estoque mínimo e um melhor aproveitamento do tempo de produção, né? O chamado just in time. Vale dizer também que no toyotismo a gente tem a figura do trabalhador multifuncional, certo? E a terceirização, ela explode no período do toyotismo. Então, por que eu estou destacando, além dessas características que a gente está ali, essas outras duas? Porque é o que mais estamos vendo ainda atualmente, tá? Um trabalhador que entenda não apenas daquilo que ele é designado para fazer, mas que ele participe do todo da organização. Ou seja, se houver uma necessidade de um remanejamento desse trabalhador, desse funcionário, há uma facilidade maior dele se adaptar em outros ambientes que não apenas aquele, né, em que ele estava. Outra coisa importante é a terceirização. Hoje, né, se terceiriza um monte de coisas, um monte de serviços. Então, empresas de vários portes foram surgindo nesse processo e hoje nós temos a terceirização como uma filosofia bem presente na administração moderna. Vamos voltar para o slide para a gente ver uma outra coisa que nós vimos na aula anterior. No ponto 4, nós temos aqui a introdução aos novos paradigmas, da administração por meio da gestão de processos. Essa foi a grande novidade do período pós-Fordismo, né, do toyotismo. A administração veio por meio da gestão de processos dentro dos seus novos paradigmas. E na aula de hoje nós vamos abordar a distinção entre gestão de processos e gestão por processos. Mas antes de fazê-lo, é necessário que você conheça alguns conceitos que serão também importantes para a gente fazer essa distinção entre esses dois processos e para o acompanhamento dos conteúdos neste módulo, tá, gente? Vamos lá. Definições de qualidade. O que é qualidade? Se eu perguntar para vocês agora, qual o conceito que você me dá de qualidade? Vamos lá. O que é qualidade? Pensem, o que é que a gente pode designar como uma coisa que tem qualidade? O que é que tem qualidade? Você compra um produto, você adquire um serviço, contrata um serviço, e aí você vai marcar, não é, a sua avaliação em relação à qualidade daquilo que você consumiu. Como que você define qualidade? Estão pensando? Muita coisa na cabeça? Pois então, na teoria vamos ver como é que ela se define dentro da administração flexível. Mas não parem de pensar aí não, tá certo? Vão pensando aí naquilo que vocês definem, qual o conceito de vocês em relação à qualidade, que é para ver se casa com o que eu vou mostrar agora. Vamos lá? Olha só. Definições de qualidade. Eu trouxe a definição, logicamente, o autor da definição, tá? Qualidade é adequabilidade
para uso. É alguma coisa que tem um uso, né? Tem um uso adequado, possui um uso adequado. O Juran falou sobre isso. Outra definição, possui qualidade, o produto que satisfaz o cliente. Então, qualidade é aquele produto que me satisfez na minha necessidade. Esse é o Kaoru Ishikawa, né? Um dos precursores do toyotismo. Outra definição, qualidade é fazer certo a coisa certa já na primeira vez, com excelência no atendimento. Esse é um conceito trabalhado pelo grupo GES Pública do Ministério do Planejamento. Então, né, os órgãos públicos também trabalham com a administração moderna. Outra definição, qualidade é atingir ou buscar o padrão mais alto em vez de se contentar com o mal feito ou fraudulento. Essa é uma definição da Barbara Tuchman. E a outra, qualidade refere-se às quantidades de atributos sem preço presentes em cada unidade do atributo com preço. Essa qualidade eu queria destacar para vocês. Olha, vejam só que o Laffer, que é o autor dessa definição, fala o seguinte: a qualidade, ela tem a ver com não somente com o que o produto tem, na verdade, né? Que dá o preço dele, mas aquilo que não tem preço. Aquilo que não tem preço. Também a qualidade é atribuída a isso. Aquilo que tem preço e aquilo que não tem preço. Então, é necessário, segundo Laffer, que quando nós formos ver a questão da qualidade, a gente observar não só, nem tudo que é caríssimo tem a qualidade esperada que vai satisfazer a necessidade daquele momento do cliente que está adquirindo. Às vezes um produto de menor preço pode ter uma melhor qualidade e satisfazer a necessidade daquele cliente naquele momento, segundo a definição de Laffer, ok? Vamos lá para a última definição que a gente trouxe aqui de qualidade. Qualidade, na análise final do mercado, a qualidade de um produto depende de até que ponto ele se ajusta aos padrões de preferência do consumidor. Alfred Cohen. Então, essa definição do Alfred Cohen é interessante porque ela vai de encontro àquilo que o cliente teve como satisfação imediata com o produto adquirido. Então, vejam bem que em todos esses momentos e definições que nós damos, uma característica ficou presente em praticamente todos os conceitos. O que foi? Vocês pegaram? É a questão da satisfação. Então, a qualidade ela também tem que ter a ver com a satisfação daquela pessoa que consumiu o produto. Então, o preço, o produto em si, a qualidade dele, não é? A feitura dele, a durabilidade, enfim, uma série de fatores incide sobre a questão de qualidade, mas também, especialmente, a satisfação do cliente com o produto adquirido, ok? Então, vamos lá. Qualidade, qual é a relação entre processos e qualidade? Você pode estar se fazendo essa pergunta, qual é a relação, né? O que tem a ver qualidade com os processos, né, de gerenciamento, enfim. Ora, nós vamos aprofundar esse tema lá adiante. O importante é destacar que a melhoria de processos tem sido cada vez mais requerida nas organizações que se preocupam com a qualidade dos seus serviços ou dos seus produtos, o que pode ser entendido como a busca por aprimorar o uso dos recursos e das formas de trabalho em função dos melhores e mais efetivos resultados, ok? Então, vamos aqui definir processos. Então, eu gostaria de falar diretamente para vocês. Quando vocês viram o conceito da disciplina, o nome da disciplina é gerenciamento de processos, gestão de processos, gestão por processos. Então, o que é isso? Tudo é processo, não é verdade? Tudo é processo, ou está em processo, ou vamos trabalhar com processos. O que é
processos. Né? Vamos entender o que é processos para que a gente possa também saber distinguir a gestão de com a gestão por. E depois o gerenciamento deles, né? O gerenciamento de processo. O que é processo? A gente já pensou na questão da qualidade, definimos, né? Trouxemos várias definições, mas cada um tem a sua. Pode ser, por que não? Processos, vamos lá. Conjunto de atividades que estão interrelacionadas ou interativas que transforma insumos, entrada, em produtos, saídas. É uma norma, né, da ISO 9000, 9000-2000. Outra definição de processos, conjunto de atividades, funções ou tarefas identificadas que ocorrem em um período de tempo e que produzem algum resultado, tá? E isso aqui é da empresa americana que trabalha com a questão dos processos. Outra definição é reunião de tarefas ou atividades isoladas, grupo organizado de atividades relacionadas que juntas criam um resultado de valor para o cliente, tá? Do Michel Hamber. Outra definição são sequências de atividades que são necessárias para realizar as transações e prestar o serviço, certo? Outra também definição, não é que não é brasileira, não é nossa. E uma série de etapas criadas para produzir um serviço ou um produto, certo? Gente, de todas essas definições, o que vocês perceberam que se destaca e que estão presentes em todas as definições? Assim como a gente viu na qualidade, né? A gente viu na qualidade que a questão satisfação estava presente em todas as definições que eu trouxe de qualidade. E agora em processos? Vocês marcaram qual o elemento que está comum em todas essas definições? Pegaram isso? Olha só, atividades. Atividades, conjunto de atividades, desculpem, rol de atividades, tarefas que estão interrelacionadas no processo de produção. Então, o produto é esse conjunto, né? Os processos, na definição. Conjunto de atividades. Esse conjunto que se dá de forma interrelacionada dentro de um ambiente onde cada um ou cada equipe desenvolve esse processo e tem real, né, conhecimento das atividades que precisam ser desenvolvidas para que aquele produto saia com a qualidade melhor, né? Cada vez melhor. Então, os processos têm em suas várias definições um elemento comum em todas elas, que é a questão das atividades interrelacionadas desenvolvidas dentro de um ambiente para a produção de um produto com a qualidade cada vez melhor. Ok? Ó, acabei dando minha própria definição de processos, tá? É isso que a gente vai trabalhando, tá, gente? Entendendo, apreendendo e formando nossa própria definição. Vamos voltar para cá. Então, nós temos aqui processos. Então, vocês observem que há várias definições de processo, mas é possível estabelecer interseções entre elas. Na maioria das definições, identifica-se a referência ao sequenciamento lógico de atividades. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Sequenciamento lógico de atividades e tarefas voltado para um resultado. E é importante que vocês retenham essa ideia, tá? Processos devem gerar resultados e agregação de valor. Vocês lembram que eu falei da questão de agregação de valor na nossa aula número 1? Pois então, esse fator ele volta agora a ser tratado nesse segundo momento, também, né, como uma forma de trazê-lo mais para perto enquanto questão de conceito.
Então, nesse caso, nós temos assim que observar o que é comum nesse sequenciamento lógico de atividades que estão sendo desenvolvidas para que esse produto saia com a melhor qualidade possível e tenha resultados efetivos sendo equacionados no processo final, né, da produção. Então, os processos são necessariamente atividades interrelacionadas, né, para que esse produto ele saia com qualidade, esse processo alcance resultados efetivos, certo? E que agreguem cada vez mais valor. Ok? Vamos lá. Então, classificação dos processos. Tá? Vamos começar a entender isso melhor. É importante esclarecer que a categorização dos processos ela é muito relativa, tá, gente? Em verdade, se a gente fizer uso prático da classificação que apresentaremos a seguir, nós devemos ficar atentos para o tamanho e a complexidade da organização e dos seus processos. Então, veja só, nem sempre uma categoria de processo vai se aplicar a esta ou aquela organização. Vai depender muito da complexidade de cada uma, ok? Há organizações em que são necessários categorizar os processos e classificá-los um a um e vivenciá-los e organizá-los e acompanhá-los, né, mais de perto. Há organizações que, por sua complexidade, não precisam ter, né, aquele determinado processo, ok? Vamos embora. Então, podemos classificar os processos da seguinte forma. Primeiramente, por níveis, não é? Então, dentro dessa categoria de processos por níveis, nós temos esses daqui. Nós temos processos no nível macroprocessual, clientes, processos e subprocessos, etapas, atividades e tarefas. Então, definimos aqui 6 níveis dentro da classificação de processos. Vamos entender cada um deles, ok? Vamos lá. Então, nos macroprocessos, o que são macroprocessos? É o conjunto de processos fundamentais ou críticos para o cumprimento da missão organizacional. Esses processos, eles estão diretamente relacionados com os fornecedores e os clientes. Eles se voltam para a obtenção de soluções integradas de produtos e serviços capazes de satisfazer as necessidades dos clientes, tá, gente? Então, esse macroprocesso, ele está bem direcionado nessa cadeia do cliente com o fornecedor, tá certo? Então, nós temos que entender que esse macroprocesso dentro dessa categoria, nós vamos aplicá-lo com cliente, fornecedor e todas as atividades relacionadas dentro desse processo, ok? Então, o conjunto de atividades relacionadas na relação fornecedor-cliente, na satisfação da sua necessidade, está o macroprocesso, que é uma organização inteira, né, um conjunto de atividades interrelacionadas para que essa relação ela sempre saia a contento, certo? Especialmente para o cliente consumidor. Vamos ver a outra categoria. Fornecedor é aquele indivíduo ou organização que fornece insumos para os processos de uma organização que podem ser tanto informações ou orientações, quanto prestação ou fornecimento de serviços e produtos. Portanto, o fornecedor não é aquela pessoa individual, não é? Que a gente tem em mente, muitas vezes, de uma forma ainda voltada na administração antiga, mas o fornecedor é aquela organização, que pode ser pessoa ou coletivo, é aquela organização que fornece o insumo, fornece orientação, né, através das consultorias, informação, através de serviços de tecnologia informática, fornece a própria matéria-prima, enfim, o fornecedor está multidimensionado. Existem de diversos tipos, fornecendo diversas coisas diferentes a depender
né, da necessidade de quem adquire, ok? E de quem precisa adquirir. Vamos lá, vamos adiante. Dentro da classificação dos processos, o que é o cliente? Clientes são as pessoas físicas ou jurídicas, que podem ser tanto públicas quanto privadas, e demandam ou utilizam diretamente serviços ou produtos fornecidos por uma organização. Os clientes ou usuários, né, especialmente nas organizações públicas, chamam-se mais usuários, que demandam ou utilizam serviços finalísticos da organização, são denominados os clientes externos. Os membros ou segmentos da organização que utilizam os resultados parciais de processos internos, subprodutos ou serviços intermediários, como o insumo em outro processo de natureza interna, são chamados os clientes internos. Então, nós temos dois tipos de clientes, tá? Dentro da classificação dos processos. Os clientes externos, que é aquele que adquire o produto finalzinho, né? A finalização dele, todinho, bonitinho. Por exemplo, este copo, ele foi fabricado, produzido, ele teve toda uma cadeia, né? Dentro do seu processo de feitura, de produção, até ele chegar a ser vendido na prateleira de lá do mercado, onde eu fui e comprei esse copo. Então, eu sou a cliente externa para quem o copo foi produzido, onde eu adquiri, ok? O dono do supermercado também é um cliente externo, porque ele teve que adquirir o produto primeiro para que eu pudesse chegar lá e consumir este produto. Mas existem também os clientes internos, aqueles que estão dentro da própria organização, que dependem dos insumos e de informações e orientações e outros processos de trabalhadores da mesma organização, talvez, ou de uma organização, não é, que forneça, para que o seu produto possa ser, não é, começar a ser executado. Então, nós temos o cliente interno, não é, que precisa dos insumos para que o produto ele possa ser fabricado, e os clientes externos, que são aqueles que recebem o produto, são aqueles que consomem o produto, são aqueles que compram ou utilizam os serviços ou aquele produto, ok? Vamos lá. Processos, né? Os processos, eles podem ser definidos como conjuntos de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos, né, as entradas, em produtos ou serviços, que é os que saem, e que tem valor, gente, para um grupo específico de clientes ou usuários, tá? Os subprocessos já são aquelas atividades que são necessárias e suficientes para a execução dos processos propriamente dito. A quantidade de subprocessos vai depender da complexidade de cada processo. Em um nível mais detalhado, as atividades de um subprocesso são desmembradas em tarefas, enquanto os processos dizem respeito às atividades correlacionadas, interrelacionadas para aquele produto, não é? Os subprocessos é o conjunto de tarefas que são desenvolvidas dentro de um determinado processo para que ele consiga atingir o seu objetivo maior. Então, nós temos um processo, que é um conjunto de atividades relacionadas, certo? E nós temos dentro de cada processo subprocessos, ou seja, tarefas que também são desenvolvidas para que esse processo maior, ele aconteça satisfatoriamente, ok? Vocês vão entender um pouco mais adiante. Então, nós temos entradas, fornecedores, mercado, clientes, né? São aqueles atores que fornecem também, que mostram as suas necessidades, certo? Então, eu vou trabalhar, eu vou produzir em cima da necessidade desses meus clientes, né? Fornecedores, mercados, o cliente no final, e as tarefas que agregam valor. Então, eu estou aqui mostrando como é que se dá um subprocesso. As tarefas que agregam valor, que vai contribuir para que o processo de produção vá
a contento, ou seja, ele produza um produto que no final ele tenha valor, porque a gente não vai consumir nenhum produto que não tenha valor para a gente, concordam? Então, e as saídas que esse produto, ele volta, ele sai para satisfazer as necessidades daqueles primeiros clientes, que são os meus clientes finais. Os próprios fornecedores também, que precisam, né, continuar fornecendo, o mercado, que precisa continuar absorvendo e vendendo, e os meus clientes, que precisam continuar comprando e consumindo e tendo necessidade, não é? E tendo suas necessidades devidamente satisfeitas com produtos que tenham qualidade e que tenham valor para as suas satisfações, ok? Então, entenderam mais ou menos como é? Então, nós temos um processo, que é um conjunto de atividades relacionadas para que o produto seja feito de forma efetiva e com a qualidade, né, satisfatória. Nós temos os subprocessos, que são um conjunto de tarefas dentro de cada processo, em que aquele produto vai ser finalizado com o maior valor possível, ou seja, com a maior condição de satisfazer a necessidade dos clientes que demandaram a fabricação do mesmo, ok? Vamos lá. Dentro dessa classificação, nós continuamos as etapas. As etapas são os conjuntos, é aquele conjunto de atividades necessárias e suficientes para a execução de cada subprocesso, que eu acabei de falar. E as atividades são conjuntos de tarefas com início e fim identificável, orientadas para a consecução dos objetivos definidos em cada etapa. O enfoque nesse caso, gente, é o que fazer como condição necessária para se alcançar o objetivo. Então, quando nós vamos organizar e gerenciar os nossos processos, nós precisamos entender o que nós precisamos, o que vamos fazer, com quem contamos e como iremos executar. Então, é sempre pensar de forma estratégica, não se coloca e não se gerencia processos de produção se não pensarmos de forma estratégica, tentando responder a essas perguntas primeiramente, ok? Vamos lá. Então, as tarefas, elas vão compreender uma sequência de passos para realizar uma atividade. Os passos geralmente envolvem explicações detalhadas sobre o como fazer, que fundamentam a construção ou definição de procedimentos. Então, outro tipo de classificação dos processos. Nós temos os processos finalísticos, que são os processos técnicos que compõem as atividades fim da organização diretamente envolvidos no atendimento às necessidades dos clientes ou usuários e se relacionam com a razão de ser ou com a essência do funcionamento da organização. Os processos enquadrados nesta categoria estão diretamente relacionados com os fundamentos estratégicos da organização, com a missão, com visão de futuro e os objetivos estratégicos. Então, isso a gente já viu em alguns encartes, né, alguns posters, quando a gente vai em alguma empresa, alguma organização, tem lá, ó, missão, valores, objetivos, né? Então, é uma empresa que está trabalhando dentro de uma administração moderna, nos conceitos de um planejamento estratégico e que gerencia de forma processual a sua organização, certo? Então, o cliente sendo satisfeito com o produto que eu ofereço, esse produto cada vez com a melhor qualidade, visando sempre o melhor atendimento e a melhor satisfação do meu cliente, ok? Vamos lá. Processos de apoio são aqueles que dão suporte às atividades de natureza finalística da organização e estão relacionados à gestão de recursos internos da organização. São as atividades meio, tá? Os exemplos clássicos desses processos de apoio estão a gestão de pessoas, o pessoal do orçamento e das finanças, o pessoal que faz as compras, né? O pessoal que trabalha com a tecnologia da informação. Então, são exemplos de processos de apoio que ficam nas atividades meio. E também os processos gerenciais ligados à definição dos sistemas de monitoramento
e avaliação dos resultados alcançados pela organização, que é o pessoal que fica monitorando os indicadores de evolução, não só das vendas, mas também da produção, dos ganhos, dos recursos, transformando isso em números e em percentuais e gráficos, né, para depois socializar e avaliar o andamento daquela organização. Os processos críticos. Gente, os processos críticos são aqueles de natureza estratégica para o sucesso institucional. Eles se denominam dessa forma, né, porque, embora alguns processos de apoio, aqueles processos meio que eu acabei de falar, possam ser vistos como críticos pela importância, né, e impacto que eles têm nos resultados institucionais. Os processos críticos, eles podem dificultar ou impedir a realização dos objetivos estratégicos quando eles não são gerenciados de forma adequada. E aí nós vimos como exemplo dessas dificuldades, às vezes a morosidade da liberação de algum documento, de algum relatório, não é? De alguma ficha, de alguma entrada ou saída da tecnologia da própria, né, da informação que não foi chegada em tempo, enfim, existem algumas dificuldades que, se não forem bem gerenciadas, poderão atrapalhar o processo finalístico, que é quando, né, o produto sai diretamente para o consumidor, ok? Para o cliente. Vamos lá. A cadeia cliente-fornecedor, essa cadeia que eu estou falando, né, desde o início da aula, ela se refere ao conjunto de processos integrados que compõem a organização e se caracteriza pelo fato de que um processo, ora é cliente do processo que o antecede, ora é fornecedor do processo ou subprocesso que o sucede. Então, às vezes, o fornecedor, né, ele é o cliente, mas ele às vezes é o próprio fornecedor da matéria. Ou seja, eu posso fornecer para você um determinado produto para que o seu produto final seja definitivamente executado. E eu, enquanto fornecedor, também posso adquirir esse produto final para outras formas, né, de processos que a minha organização desenvolve. Então, o próprio fornecedor e o próprio cliente podem variar, né, podem mudar de lados, né, nessa situação de referência, nessa cadeia cliente-fornecedor, ok? Vamos lá. Então, essa estrutura eu trouxe para cá mais ou menos para a gente tentar ficar mais claro. A cadeia cliente-fornecedor interno, ela é composta pelos setores existentes na instituição de acordo com suas interfaces. As áreas, elas são classificadas em duas categorias, tá, gente? Uma categoria cliente e fornecedores. Os clientes é o setor ou processo que recebe, é o usuário, consumidor, ou se beneficia dos resultados de um produto, de um serviço, de uma informação, do processo em questão. Os fornecedores pode ser o setor ou um processo que fornece insumos, produto, serviço ou informação, também para o processo em questão. Então vejam que essa relação ela tem situações semelhantes, mas os seus objetivos também podem ser diferentes ou podem mudar mediante essa cadeia, essa relação, né, de cliente-fornecedor ao processo final. Vamos voltar. Então, a gerência de processos. Finalmente, o que é gerência de processos? Gerência de processos pode ser definida como o conjunto de ações sistemáticas baseadas em métodos, técnicas e ferramentas de análise, modelação e controle que permitem manter estável a rotina e implantar melhorias na qualidade dos processos. Todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo. Não existe nenhum produto ou serviço oferecido por uma empresa sem um processo organizacional. Importância do papel do gerente de processos, porque ele vai coordenar toda essa sequência de processos, né, de trabalho que estão envolvidos. E aí, eu lembro a vocês dos conceitos que nós trabalhamos anteriormente.
conjunto das atividades interrelacionadas, as tarefas sendo executadas, as equipes trabalhando dentro de um processo de organização de trabalho que consiga atender, não é, as metas da empresa, trabalhar a questão dos conflitos, e aí em outra disciplina vocês vão entender melhor essa gestão de pessoas, não é, mas que está dentro desse processo e é um elemento importante de peso. Então o gerenciamento de processos vai trabalhar todo esse universo que agrega atividades, tarefas, cadeia cliente-fornecedor, produto com qualidade, satisfação do cliente, produto com valor, enfim, todas essas nuances dentro do teu processo organizacional. Gerenciamento de processos, tudo isso. Vamos lá. Qualidade dos processos. Foi dito antes que todo processo tem uma finalidade ou almeja um resultado. Portanto, o processo é algo que se estrutura em função de objetivos, tá? O alcance desses objetivos ou efetividade dos resultados depende da qualidade dos processos. Então, gerenciar processos também, a própria função de gerenciar precisa ter qualidade, ok? Então, vamos lá. Qualidade dos processos. Se conduzidos adequadamente, os produtos ou serviços gerados devem ser capazes de, primeiro, responder a uma necessidade, satisfazer plenamente os clientes ou usuários, atender a determinadas normas ou especificações, envolver custos adequados e preços compatíveis. Gente, são características importantes no processo de gerenciamento, não é? Porque você precisa gerenciar também com qualidade. Aquilo que eu falei anteriormente, é necessário se observar tanto as regras que observam aquele produto, aquele serviço, não é? A satisfação do cliente, e quando acontecer que o cliente não for satisfeito, o atendimento a essa insatisfação deve ser feito com qualidade também, até para que você não tenha percas, né? Perdas e danos muito sérios em relação a isso. Então, o gerenciamento de processos, ele precisa ser, ao mesmo tempo, altamente vigilante nessas questões e altamente flexível para lidar com todas essas situações, ok? Qualidade no processo de gerenciar também é fator primordial numa organização. Vamos voltar. Então, para a efetividade dos processos, é necessário considerar alguns aspectos e procedimentos. O primeiro aspecto é a questão do padrão. O que é padrão? Padrão é uma referência de comparação ou o nível de desempenho desejado e em relação ao qual um processo pode ser avaliado. Então, ele envolve registro de especificações, métodos, procedimentos, tecnologias e habilidades escolhidas como referencial de comparação para a gerência de processos, certo? E ele também tem a questão dos requisitos ou pré-requisitos, que é o que dizem respeito às condições que devem ser satisfeitas, exigências legais ou particulares essenciais para o sucesso de um processo, serviço ou produto. Então, quando vai se avaliar se aquele processo foi bem realizado, se foi bem gerenciado, nós temos também que definir um padrão de referência da qualidade desse processo de gerenciamento. Então, qual é o padrão de referência de qualidade em gerenciamento de processo que você vai eleger, né, para avaliar o seu próprio processo? Então, é necessário que nós conheçamos também, não é, referências na questão da qualidade de gerenciamento de processos para que a nossa avaliação se baseie num determinado padrão de excelência na qualidade. Ok? A gente não pode simplesmente avaliar a qualidade de um determinado processo com base no achismo ou com base em pequenas e poucas opiniões a respeito disso, mas é necessário a gente registrar, é necessário acompanhar as opiniões que são registradas não só pelos clientes, mas também por fornecedores e outros atores, para que a gente possa, então,
com esses requisitos, com esse padrão de referência, né, estabelecer qual é a qualidade do nosso processo de gerenciamento e, nas dificuldades que ele apresentar, buscar a sua melhoria, efetivamente falando. Melhoria sempre deve ser perseguida, ok? Voltando. Requisitos do cliente são as especificações que definem como ele deseja receber o produto ou serviço de seu fornecedor. E a normalização é a atividade sistemática para estabelecer e utilizar os padrões, aquilo que eu falei agora há pouco, que deve ser compreendida como o processo onde a gente vai aplicar as regras para atingir o desenvolvimento ordenado de uma atividade específica para o benefício e com a cooperação de todos os envolvidos. Então, os indicadores, que eu falei anteriormente, são formas de representação preferencialmente quantificáveis que serão utilizados para acompanhar e melhorar também os resultados. E nesse ponto, nós temos os indicadores de processo, que são as formas de representação objetiva de características do processo que devem ser acompanhadas ao longo do tempo para avaliar e melhorar o seu desempenho. Então, eles medem o esforço que é realizado nas atividades do processo. Então, vocês lembram que eu falei da importância dos indicadores? Eles são os registros quantificáveis e também por gráficos que vão mostrar para a organização o seu comportamento, tanto no seu comportamento final, quanto no seu comportamento macroprocessual, ou seja, ele vai acompanhar dentro dos seus macros processos, que é aquele conjunto de processos e subprocessos que a gente viu anteriormente, como é que está se dando, como é o comportamento, né? Para que a gente possa, então, fazer uma avaliação e dar, né, as condições e planejar as melhorias que necessitem desse processo. Então, os indicadores são essenciais para esse processo de avaliação e melhoria contínua, ok? Vamos lá. O problema é a diferença entre a situação que você deseja e a situação do momento e aquela que você quer, né, que você quer alcançar com o que você tem. Envolve os resultados, os efeitos indesejados de um processo e pode ser considerado um sinônimo de erro, de falha, de não conformidade. E aí você precisa ter uma análise crítica para compreender, né, o que está acontecendo, fazer uma avaliação global de um projeto, do serviço, do produto, da informação, do processo organizacional, né, cujo objetivo é a identificação de problemas e a proposição de soluções. Então, gente, o que eu falei para vocês em relação à questão dos indicadores está muito associado a essa questão. Né? Então, os indicadores eles vão nos apresentar onde está o problema e, com a avaliação crítica, entender como é que a gente pode trabalhar, ok? Para a solução deles. A gestão tradicional e a gestão por processos, ela tem a estrutura por funções e se refere a uma estrutura baseada em divisões hierárquicas. Então, no modelo tradicional, nós temos organizações que geralmente eram conjuntos de unidades funcionais verticalizadas, isoladas, né, com pouquíssimas interação. Na gestão por processos, nós temos aqui um quadro que vai resumir isso. Então, na visão tradicional, nós tínhamos o foco no chefe, na visão de processos, o foco é no cliente. Na visão tradicional, nós temos um relacionamento primário baseado na cadeia do comando, né, do mando. Na visão por processos, é cliente-fornecedor. A visão tradicional traz uma orientação mais hierarquizada e na de processos é uma orientação processual, com participação. Quem toma a decisão na visão tradicional é o gerente. Na visão por processos, quem toma a decisão são todos os participantes. O estilo na visão tradicional é autoritário, mas na visão por processos é participativo. Então, nesse quadro, vocês puderam ver as mudanças, as características entre a visão tradicional de gerenciar e a visão mais moderna de gerenciamento por processos, certo? Então, o que mais que a gente pode ver aqui? Na aula de hoje, nós nos aproximamos mais dos conceitos entre a gestão de processos
e a gestão por processos, compreendendo as distinções das visões tradicionais e estratégicas da administração. No nosso próximo encontro, nós vamos ver com mais profundidade essas características que vai enfatizar a gerência de processos e as suas especificidades, tá? Então, gente, quando vocês forem ver, né, os slides mais assim, com mais atenção, vocês vão ter outras informações dentro dos próprios slides que vão poder aclarar, né, esclarecer melhor alguns conceitos que a gente viu tanto na aula anterior quanto na aula de hoje, ok? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai entender as especificidades do gerenciamento de processos, ok? Um abraço grande e até lá!